Olá, sou Wagner Rodrigues, fundador do Emagrecendo Saudavelmente, e muita gente relata que logo depois das festas adquire pesos indesejáveis, que é muito difícil retirar logo depois das festas. Estava no carnaval de 2016 em um jantar com a minha família, e entre a minha família estava um amigo meu que ele relatou que é muito difícil logo depois das festas retirar aquele peso que foi adquirido durante ela. Pois bem, eu coloquei algumas dicas para ele e ele ficou de boca aberta. Como é que eu vou perder peso sem passar fome e sem me exercitar como louco? Relatei para ele e expliquei como é que o corpo age. E essa coisa de passar fome e de praticar exercício como louco é coisa do passado. Mesmo porque, logo depois de passar esse processo de fome, de exercícios intermináveis, você adquire o peso novamente e muitas vezes em dobro. Pois bem, dessas dicas ele começou já a colocar na própria quarta-feira de cinza. E foi dessas dicas e foi dessa conversa que eu tive com ele que me veio a ideia de passar também essas dicas para você. E uma dessas dicas é o termômetro natural da saciedade. Eu nunca vou deixar de falar sobre esse termômetro natural da saciedade. Todos nós temos, mas não usamos. Muitas pessoas não usam esse termômetro e é muito fácil. É só a gente colocar no prato o que a gente vai se saciar. Só que isso às vezes tem um processo. Algumas vezes, e quando nós começamos a se utilizar dele, pode ser que você coloque comida demais. Não tem problema. Toda vez que você colocar comida demais, você vai usar o seu termômetro natural da saciedade. Se por acaso você tiver ainda comida no prato e ainda já tiver saciado, não tem problema nenhum. Não tenha vergonha. Deixe a comida lá. Não precisa comer porque o seu corpo não está pedindo. Toda vez que você for se alimentar, preste atenção no seu corpo. Veja se você já está saciado. Se já estiver saciado e ainda tiver alimento no prato, não coma mais. O corpo não está pedindo mais alimento. E você não precisa se alimentar daquilo que está no prato. Deixe lá. Na próxima vez que você for se alimentar, o próprio cérebro vai se acostumando e você vai colocando exatamente a porção que você vai se saciar. Portanto, preste atenção o tempo todo no seu corpo. Preste atenção o tempo todo na sua saciedade. Muitas vezes nós comemos porque existe ainda alimentos ali dentro. Só que não precisa mais. Se não precisa mais, não se alimente. Preste atenção no seu corpo. Preste atenção no seu termômetro natural da saciedade. Ele é seu, é gratuito, só você prestar atenção. A segunda dica que eu coloco é: tente substituir os carboidratos pesados. Que carboidratos pesados são esses? São os carboidratos densos, refinados, são pães, massas, são macarrão. Substitua por legumes, que são os bons carboidratos. Toda vez que as pessoas falam carboidratos, pensam logo nos pães, macarrão ou arroz. Substitua-os pelos bons carboidratos que você já vai estar fazendo trazendo uma grande felicidade para o teu corpo. E ele pode vir no jantar, pode vir no almoço, pode vir até no café da manhã, naquele omelete. Coloque alguns legumes no omelete. O seu corpo vai agradecer enormemente e vai facilitar a queima de gordura e perder aqueles excessos de peso que você adquiriu sem querer. A terceira dica é: selecione as fontes de proteínas naturais que te dão alto valor biológico. Além de te saciar por muito tempo, elas ainda vão te trazer nutrientes. Além disso, elas vão favorecer a queima de gordura por conta do seu efeito térmico. Lembre, quanto mais tempo você se sentir saciado, sem precisar se alimentar, você vai favorecer a queima de gordura. Não é passar tempo sem se alimentar e com fome. Não é para ficar com fome, é para se sentir saciado. Quanto mais tempo você se sentir saciado, mais você vai favorecer a queima de gordura. E quais são essas proteínas?
elas estão no peixe, na carne bovina, no pernil de porco, nos ovos inteiros, na galinha. Lembre-se que quanto mais você se sentir saciado por uma grande quantidade de tempo, mais você vai favorecer a sua queima de gordura. A quarta dica é: evite a todo custo os alimentos processados. Retire todas as caixinhas que você por acaso tem em casa, todos os pacotinhos, todas as bebidas de enlatado, todos os refrigerantes. Retire todos esses alimentos e bebidas que vêm da indústria. Retire todo ele e você vai sentir uma grande felicidade, vai trazer uma grande felicidade para o teu corpo. Não é à toa que toda vez que você retira esses alimentos e coloca bons alimentos, o seu processo de emagrecimento é favorecido. Toda vez que você retira eles e coloca os bons alimentos, você começa a turbinar o seu processo de emagrecimento. Se estiver com alguma dúvida do que se alimentar, ou seja, quais são os bons alimentos, comece a pensar: esse alimento voa, nada, anda? Ou seja, são alimentos naturais, são alimentos que vêm da natureza, ou seja, não são alimentos processados, não vêm da indústria, são alimentos que Deus dá pra gente de presente, para que a gente favoreça. É esses alimentos que fazem com que o nosso corpo comece a funcionar de forma natural para a queima de gordura e para o peso ideal. Não caia na armadilha de focar um processo de emagrecimento apenas em exercícios. Não faça isso, porque se você tentar fazer exercícios como loucos, duradouros, chatos, você vai terminar deixando para trás e logo depois todo aquele peso que você conseguiu, e se conseguiu for o mínimo, ele vai voltar e vai voltar em dobro. Não tente fazer isso, porque isso nunca deu certo e nem vai dar certo agora. Algumas pessoas começam a fazer coisas sempre as mesmas. Logo depois das festas, algumas colocam roupas até o pescoço, vão caminhar no sol, algumas fazer corridas longas de horas e logo depois vê que não é o resultado que querem. Então não caia nessa armadilha. Não foque apenas em exercício para emagrecer. Exercício é bom, mas feito de forma correta. Esses exercícios longos, duradouros e chatos já estão dizendo: você não vai conseguir e vai abandonar na metade do caminho, na metade do processo de emagrecimento. E a última dica é: não passe fome. Nós aqui do Emagrecendo Saudavelmente já sabemos que passar fome não resolve nada, mesmo porque ninguém vai passar fome eternamente. Você vai voltar a se alimentar como antes. Já sabe que quando a gente começa a se alimentar com menor quantidade, nosso corpo tenta se adequar àquela menor quantidade. Só que quando você não aguenta mais passar fome, o corpo que está naquele processo de menor quantidade, você volta a se alimentar como antes. E para o corpo agora, aquele alimento como antes vem em dobro. Consequentemente, ou você volta a se alimentar, ou você volta ao peso de antes, ou você tem um peso em dobro. Porque o corpo, como está adequado à menor quantidade, aquela alimentação é o dobro. E o dobro de uma alimentação errada é o dobro de peso. E vai ficar longe o seu peso ideal e vai ficar longe também aquele processo de queima de gordura. Por isso que tantas pessoas, ao adquirir um peso maior do que já existe, tem tanta dificuldade. Porque o passar fome é o pior e mais ineficaz dos processos de emagrecimento. Essas são as dicas, aproveita, coloca em prática. Eu quero ver você acreditar que é possível sim emagrecer. Eu quero ver a felicidade no teu rosto. Eu quero ver você escolhendo as suas roupas, não as roupas que cabem. Bem, se gostou, clica. Se não gostou, também clica. Faça o seu comentário. Assina o canal do YouTube do Emagrecendo Saudavelmente, vai lá no emagrecendosaudavelmente.com, coloca o teu e-mail para receber tanto dicas como táticas como essa, para você turbinar o seu emagrecimento.
Eu te desejo um grande dia, um grande abraço e nos encontramos no próximo vídeo.